Esse vídeo, o assunto é um assunto bem preocupante sobre a geração Z e a geração Alpha. É sobre uma série que está muito em alta na Netflix, que se chama Adolescência, onde retrata algumas questões muito importantes de uma das fases mais difíceis do ser humano, né, que é a parte da adolescência, passando por essas gerações, essas mais novas, a Z e a Alpha, tendo acesso livre à internet, à tecnologia. Você que é pai, você que é mãe, avô, tio, ou você que tem alguma criança presente na sua vida, como eu tenho, fiquem ligeiros, porque a internet você consegue encontrar literalmente qualquer coisa que exista e você tiver interesse de estar buscando. Um adolescente, no início da adolescência, ele tem muitas curiosidades, tem muitas questões que muitas vezes eles não têm a abertura para estar conversando dentro de casa, desabafando. Vão buscar na internet. Então, se não é o pai ou a pessoa da rede de apoio que ensina ou conta coisas que eles têm interesse, eles vão aprender. E talvez a maneira que eles irão aprender de fora, pela internet, não seja que você gostaria que eles aprendessem. Vamos lá, do que retrata a série? Do que fala? É um menino chamado Jamie, que ele comete um crime hediondo. Ele assassina uma colega de classe com 7 facadas, se eu não me engano. E ele jura que não foi ele, mas tem câmeras de segurança. E ele acaba sendo culpado. Mas ele dá vários indícios que ele tá com a saúde mental dele comprometida. Comprometida, tá? Muito, porque ele se considera um incel. A série, ela fala muito sobre a Red Pill, a Blue Pill, sobre Shed, esse todo papo que vocês devem estar cansados aí de estar escutando da Omarada, né, mano? Ah, o Shed, o cara alto, forte, bonitão, destacado, endinheirado. Aí tem o Miqueinha lá, que é um cara que não tem dinheiro, é um cara que não é bonito, é um cara que não tem prestígio, e ele fica tentando, de alguma maneira, conquistar as mulheres de maneiras alternativas. Porém, muitos não conseguem, né? E o menino, ele tá com a saúde mental comprometida muito por conta dele se considerar um incel, que os incéis, eles acham que eles têm basicamente... eles têm uma opinião sobre... Tipo assim, eu nasci feio, então eu tô abaixo e eu tenho que aceitar coisas ruins que acontecem comigo por eu estar abaixo. Então, por exemplo, eu queria ter acesso às mulheres, eu queria poder namorar, eu queria poder ter relação, eu queria poder beijar as meninas, né, no caso da série, só que eu não consigo porque eu sou feio. Inclusive, o menino da série, ele fala que 80% das mulheres se interessam por apenas 20% dos homens, ou seja, 80% dos homens restantes ficam chupando o dedo, né? Fica sem. E isso não deixa de ser uma verdade em alguma esfera. Porque vamos combinar, vamos lá. Vamos pegar e vamos puxar aí na nossa memória na época de escola. Muitos aqui do canal já passaram pela fase da adolescência. Se você não passou ainda, fica nesse vídeo que eu vou dar algumas opiniões sobre isso e vou te dar alguns conselhos, tá? Se servir pra você, bem. Se não servir, fazer o quê, né? Na época de escola, o que acontecia comigo? Pode comentar aí, se você quiser, o seu relato. Por exemplo, vamos pegar lá no meu terceirão. Eu tinha 16 anos. Com 16 anos, as meninas da minha sala, com 16 anos, elas não ficavam com os meninos de 16 anos. Elas eram, às vezes, já casadas, ou elas ficavam com os caras de 20, que já tinha carro, que já tinha moto. Muitas ficavam com um cara já de 30 e poucos.
entende? E os caras 16 faziam o quê? Eles ficavam com as menininhas de 12, 13, 14. Então, o que acontece? Muitas mulheres, elas são hipergâmicas. E muitas vezes por conta de instinto. Fala-se assim que as mulheres são interesseiras, e muitas são mesmo, mas na questão do interesse é na questão da hipergamia, de você querer um homem, uma pessoa acima de você na questão de poder, prestígio, status, poder aquisitivo. Então vamos lá, enquanto as menininhas de 12, 13, 14 anos ignoravam os meninos de 12, 13, 14 anos, elas ficavam com os 16. As de 16 ignoravam os 16 e ficavam com os caras mais velhos. Entende? Eu passei por uma parte dessa na minha vida também, mas graças a Deus mudou. Até a 8ª série eu era um dos mais baixinhos da turma. Eu não era bonito mesmo, eu concordo, mas depois do meu primeiro ao 3º ano, eu mudei o estilo, mudei de postura e eu cresci muito, eu virei um dos mais altos da turma. Aí o jogo mudou completamente, aí começou a chover, mas eu sei que não é todo mundo que consegue passar por isso, inclusive tem muitos homens na fase adulta que eles ainda passam por um celibato forçado, essa questão do incel, de você querer ter relacionamentos, mas você não conseguir naturalmente, né? Você não conseguir um relacionamento ou sei lá, uma ficada, algo normal, por as mulheres não terem interesse em você. Agora vamos pegar o exemplo para a vida prática. Vocês acham que muitas mulheres de jogadores de futebol ficariam com eles se eles não tivessem o prestígio, a fama e o dinheiro de jogador de futebol? Tem muito jogador de futebol aí, velho, com a cara batida, com a lata estragada. Entende? E você olha pro lado, é uma modelo que tá com ele. Entende? É aquilo. A proteção. O que ele pode prover pra ela. Um jogador de futebol, ele pode prover pra uma mulher uma coisa que um cara CLT 6x1 fudido não vai conseguir prover pra ela nunca. Entende? Qual que é melhor? Muitas vezes, não são todas as mulheres, tá? Você que tá assistindo esse vídeo e é mulher, não se sinta ofendida se você é uma mulher digna e decente, tá? Mas convenhamos que tem mulher que é interesseira. Nessas que são interesseiras, qual que é melhor? Você pegar um jogador de futebol. Se você é bonitona, você pode praticamente pegar quase qualquer homem, né? Que o homem é muito visual, né? Ele vai se interessar mais se a mulher é bonita ou não. Não quer saber muito da questão do caráter. Pelo menos para um primeiro contato, não. Ou você pegar um cara, muitas vezes que você gosta, que é bonitinho tal, mas que muitas vezes é um fudido. É pegar um jogador de futebol, né, velho? Não tem muito o que fazer. Mesma coisa as mulheres que falam: eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Por quê? Muitas vezes o bandido, ele consegue proporcionar as mesmas coisas que um jogador de futebol. Tem dinheiro, independentemente se é legal ou ilegal, fora que ele tem um status, ele tem um poder perante um local ali, né? Ele tem muitas vezes uma opressão. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias que ela já foi bandido. Já foi bandido, não é mais, graças a Deus. Mas falou pra mim: Giovanni, ó, onde eu chegava, velho, as minas já sabiam quem que eu era, pá, que o bagulho chegou e arrastava mesmo e era sem dó. Dá uma pausadinha pra ler alguns pontos que eu escrevi no celular pra eu não me perder, mas mesmo assim me perdi, né? Mas vamos lá. Outra coisa que eu falei que eu ia falar pra vocês é dar algumas dicas pra você que às vezes tá nessa parte da adolescência e sente igual o protagonista da série, que você não vai ter acesso à mulher, você vai ficar sozinho, ou você até que tá aí mais velho um pouco, já saiu da adolescência e ainda continua com esse sentimento que você não tem acesso. Primeiramente, que você tem que pensar que, cara, você tá adolescente aí, meu, foca em estudar, foca em progredir, foca em se desenvolver, tá? Porque nesse momento, infelizmente, nesse jogo, nessa equação que eu te falei, que as mulheres elas tendem a se interessar por
homens melhores na questão da aparência, dinheiro, status. Se você se desenvolver, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar status. Então você vai entrar pro jogo. Se você não tem isso, infelizmente você fica fora do jogo. Entende? Então vai estudar, vai se desenvolver, vai ganhar dinheiro, vai aprender, vai viajar, vai conhecer pessoas. Entende? E muitas vezes você é novinho aí, cara, acontece igual aconteceu comigo. Cara, até a 8ª série eu era baixinho, era muito estranho, nerdzinho. Eu usava o cabelinho assim, ó. Quer ver, ó? Não vai dar, mano. O cabelinho era assim, ó. Olha a diferença, mano. Olha a diferença. Deu assim. Meu cabelo era assim. Jogadinho pro lado. Muda alguma coisa, não muda? Entende? Então, às vezes, é a questão de você pegar e mudar o estilo. Pegar e fazer uma academia. Meu, o rosto não é da hora, não é aquela coisa linda. Mete o shape, velho. O shape é o shape, não tem como. Só não vai me usar bomba e acabar com a tua vida. Infartar aí novão. Para de ser trouxa. Faz naturalzinho mesmo, tem aquele shapeinho natural, normal, que já ajuda bastante, tá? Tiver condições também, tiver uma arcada dentária meio duvidosa, mete um aparelho. Agora vai estar ruim as coisas, mano. Vai estar ruim, tá aparelho, dente torto. Daqui uns 5, 6 anos, dependendo de como for, se tiver muito precário, vai estar sorrisão Colgate. Aí o game muda também. Entende? O game muda. E você que tá mais velho aí também tá passando por dificuldade, esse tipo de coisa, cara, não fica procurando. Não fica procurando. Vai se desenvolver também. E outra coisa, parem de ficar validando o ego de mulher. Parem de ficar indo atrás. Olhem pra si mesmos. Fala, meu, o que eu tenho pra oferecer? Mesmo se eu entrar no relacionamento, o que eu tenho pra oferecer? Se eu fosse uma mulher, eu ficaria comigo? Pensa mais ou menos isso. Infelizmente, é a dura realidade. Não deveria ser assim as coisas. As pessoas, elas deveriam ficar umas com as outras muito por conta da personalidade. Mas não, é um jogo de aparência, a vida é um jogo de troca. Entende? Dito isso, pensa. Eu atrairia alguém? Alguém queria ficar comigo? Aquela menininha bonitinha da escola, da minha sala, ela ficaria comigo? Ou ela queria o cara mais velho, destacado, mais alto, mais velho, que tem moral na escola, que as outras meninas querem? Tem muito isso também, cara. Eu, na minha época de escola, uma vez entrou uma doidona lá de outra escola nova, tinha várias menininhas apaixonadinhas em mim. Eu já tava no terceirão, 16 anos. Um dos caras mais velhos da escola, 16 anos. As menininhas mais novinhas, tudo apaixonada. A menina entrou, mano, ela fez de tudo pra tentar ficar comigo. Eu não fiquei. Por quê? Ela nem era interessada em mim. Ela falou pra mim depois, muito tempo que a gente se encontrou, ela falou que ela nem tinha tanto interesse assim em mim. Ela só queria ficar comigo pra... Tipo, pra falar pras meninas, ó, vocês não... O rapazinho que vocês gostam aí eu consegui. Entende? Pra fazer inveja, ciúminho. Então tem muito isso também. Mulherada, ela é competitiva, é um ser competitivo entre elas. Vocês nunca foram num lugar que uma arada chega, mano. E aí, mano, não sei o quê. Homem faz amizade em 2 minutos. Muitas mulheres chega num rolê, cara, olha uma pra outra, o santo já não bate. Às vezes porque uma viu que a outra tá bonita, a outra também viu que a outra tá bonita. Pô, vai roubar minha atenção, vai, sei lá, vai seduzir o meu marido e fica nisso, cara. Entende? Em última questão, no último do último, cara, vai, trabalha, ganha um dinheiro, fica no 5 contra 1, né? Se tá precisando tanto. E se não der, velho, vai atrás do job. Profissão mais antiga do mundo. Quando você precisar, você vai lá atrás do job. Chama até de meu amor, né? Eu, graças a Deus, nunca precisei ir atrás disso. Mas conheço alguns camaradas que são fã das do job, tá? Infelizmente, pro homem médio brasileiro, fudido CLT, hoje em dia, mulher muitas vezes virou artigo de luxo, tá? Infelizmente.
Comenta a sua opinião aí sobre esse assunto. E, para finalizar o vídeo, vou no último tópico aqui que eu escrevi. Eu já devo ter falado, mas eu vou complementar. Muitos pais deixam filhos, muitas vezes com o celular na mão, livre, não supervisiona o que está fazendo, o que não está fazendo, onde está, onde não está. Por quê? Porque você, muitas vezes, participar efetivamente da criação de uma pessoa nessa faixa etária é complicado. Eles não conversam, você vai perguntar, não responde, dá patada, mas tem que estar em cima, porque nessa parte a pessoa ela está muitas vezes criando personalidade, ela está se encontrando ainda o que ela... que estilo que ela vai ter, personalidade, se ela vai usar rock, sertanejo, andar de skate. Vocês estão entendendo? Inclusive tem um amigo meu que nessa época ele já foi sertanejo, ele já foi cowboy, ele já foi gótico, já foi emo, ele já foi cientista, ele já tentou ser jogador, tentou ser tocador de violão, tentou de tudo. Hoje em dia é segurança. Mas a série, ela também fala muito... antes de eu falar o que eu vou falar agora, ela fala de uma coisa muito interessante, que é sobre o bullying que algumas minorias sofrem. Porque os incels da série é um grupo de homens que se sentem inferiores no game da sedução, né? E a menina que é morta, ela meio que comandava um bullying, né? Então ia lá e ele postava foto no Instagram, a menina ia lá e postava símbolos que na linguagem deles eles entendiam o que eram. Por exemplo, postava uma bombinha vermelha. Aí, quem olha e não entende, fala, pô, é uma bombinha, tipo, tá estourado. Nossa, bombou. Mas não, a bombinha queria dizer que, mais ou menos assim... Ser um fudido, ser um lascado, vai morrer sozinho, ser um incel mesmo, e é isso e acabou. Entende? Muitas vezes o pessoal mais antigo não consegue entender, mas os jovens têm o linguajar deles. Entende? E outra coisa, que foi a coisa que mais me impactou na série, foi o episódio final. Eu tava gostando mais ou menos da série até o episódio final. No episódio final eu falei, pô, valeu meu tempo, farei um vídeo. Até porque tá em alta, a gente tem que tentar sempre estar surfando o hype, né, na internet, né? Mas eu falei, vou fazer um vídeo falando disso, que é uma coisa que é uma opinião que eu já tenho e acho bacana estar trazendo para o meu canal, que é sobre o sentimento de fracasso que os pais do rapaz tiveram no final, onde no dia do aniversário do pai, ele liga lá da prisão que ele tá e fala que ele sempre falou que não fez nada. Mesmo com o vídeo ele assistindo, ele não conseguia entender, enxergar que ele matou a menina. Mas ele sempre falava que ele não matou, que ele não fez nada. A hora que ele caiu na real, ele fala pro pai que ele iria mudar o depoimento dele e queria se declarar culpado perante o júri. Ou seja, ele ia ficar preso. Perdão. E ele tem uma irmã. A irmã é completamente diferente dele. A irmã é uma menina que está estudando, está namorando, tem uma educação, um tratamento com os pais. É a típica filha perfeita. E eles ficam surpresos que como que os dois são irmãos, a mesma criação, e como que ela deu tudo certo e ele acabou dando errado. E muitas vezes daí a série ela retrata para tirar o peso de muitos pais que tem mais de um filho, que, cara, tem um amigo meu que ele diz uma frase muito bacana, que é o filho, você só bota no mundo, você tenta guiar, mas quem vai tomar as atitudes e as decisões é ele, não adianta muito. Você pode instruir, mas não adianta você querer muitas vezes forçar, né? E a gente vê o desespero do pai e da mãe no final da série. E tem um relato no final da série do pai que muitas pessoas da minha geração e da geração passada vão se identificar. Que o pai fala bem assim: eu fui muito mole com ele. Eu, quando era moleque, o meu pai me espancava. E eu não
eu prometi pra mim mesmo que quando eu tivesse filhos, eu não iria fazer com os meus filhos o que o meu pai fez comigo, que é na questão de bater. Eu nunca encostei o dedo nele. Porém, o meu pai fez o que fez comigo, ou seja, me bateu, me espancou, e eu cheguei onde eu tô. Ou seja, com família, com negócio, com, né, relativamente bem financeiramente. E o menino, que ele sempre deu de tudo, cometeu um crime hediondo, né? Mas assim, bater por bater não adianta. Umas palmadas, umas chineladas não mata ninguém, muitas vezes é a solução, né? Mas tem tanta gente que apanhou e também não virou em nada, virou coisa errada. Eu acredito sinceramente que o ser humano, você lida com ele no que ele gosta. Então tá fazendo cagada? Gosta do videogame? Tira. Nem que berra, nem que coisa. Falou que vai fazer? Cumpra. É por um dia? Cumpre. Cara, vai indo, vai indo, vai indo. A pessoa vê que o negócio é meio sério e fala, opa, se eu fazer uma cagada, eu vou ficar sem o negócio que eu gosto. Entende? Isso aí é minha opinião, tá? Minha opinião, não tenho filho pra tá falando, mas sou filho e eu tive uma criação assim, cara. Quando eu fazia umas cagadas, eu ficava sem. Apanhei também, tô vivo, normal. Só que você vê o desespero do pai e da mãe, pensando aonde foi que eu errei. E pelo que parece, eles não erraram em nada. Foi muitas vezes a personalidade e os acasos da vida que fizeram acontecer o que aconteceu, né? E isso aí, esse negócio de bullying contra a minoria sobre escola, já aconteceu no Brasil, né? Massacre de Columbine mesmo, massacre de Suzano, pessoal sofrendo bullying. E muitas vezes, cara, em escola não acontece nada. Quem faz bullying continua fazendo bullying. Se você conta, você sofre mais bullying por contar. É humilhante. Você não pode fazer nada. E tem gente que, a hora que cansa, toma uma atitude dessa. Comenta aí sua opinião, se você assistiu a série ou não. Recomendo muito que você assista. São apenas 4 episódios. Muito bacana, por mais que você assista esse vídeo e saiba o que vai acontecer. É bacana você ver o drama dessa história. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e falou!